Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Nessa videoaula, nós vamos falar um pouco sobre autorrelacionamentos. E para isso eu trouxe alguns exemplos para a gente poder entender melhor. No nosso primeiro exemplo, nós temos aqui um funcionário, onde um funcionário ele pode supervisionar, né? Pode ser supervisor de um ou vários funcionários. E um funcionário ele pode ser supervisionado, né, por 0 ou 1. Então, essa é uma situação bem simples, né? Nós temos aqui os atributos, no caso da tabela de funcionários, e no relacionamento aqui supervisor, a gente não tem nenhum relacionamento. Não temos, desculpa, a gente não tem nenhum atributo, né? Então, assim, isso aqui é uma forma bem simples. Na verdade, a gente tem duas opções para fazer essa conversão. A gente pode adotar a conversão de ter uma tabela para representar esse relacionamento, mas na minha opinião, nesse caso é desnecessário. Ou a gente pode também fazer a opção de adicionar um atributo dentro da tabela funcionário, para que esse atributo sirva para indicar qual é o supervisor dele, entendeu? Qual é o ID do supervisor desse funcionário, porque nesse exemplo um funcionário ele só tem um supervisor, ele pode ter 0 ou 1 supervisores. Então, nesse caso, eu posso adicionar sim um atributo aqui dentro dessa entidade, né? É como se a gente estivesse relacionando essa entidade com outra, né? E a entidade, sempre que tem o lado N, recebe o atributo que seria a chave estrangeira. No caso do autorrelacionamento é a mesma coisa, né? Então, eu poderia pegar esse atributo do ID funcionário, por exemplo, que seria o ID supervisor, e colocar dentro de funcionário. Então vamos ver no caso aqui como que ficaria, né, nossa conversão. Então aqui é só para substituir, ele pergunta, e a gente pode estar usando o BR modelo para poder aprender. Aqui tem duas formas de fazer: o autorrelacionamento exclusivo nas tabelas resultantes de funcionário, que nesse caso eu acho a forma mais interessante de se fazer, e a gente vai ver como vai ficar. E ele pega o ID do funcionário, tá vendo, ó, e adiciona dentro da entidade. Então eu tenho um ID aqui, eu colocaria ID supervisor, né, para ficar mais fácil de poder identificar, e coloco o ID de qual é o supervisor dele, beleza? Então esse daqui é o primeiro exemplo, a primeira forma da gente converter. Deixa eu fechar aqui, eu vou falar que eu não vou salvar. E a gente vai ver a segunda forma, que nesse caso aqui agora, vamos lá. Converter, vamos falar que eu quero substituir, beleza? Isso aqui é só uma pergunta. E agora a gente vai criar uma tabela para o autorrelacionamento. E ele vai fazer o quê? Ele cria uma segunda tabela que serve de base para manter o relacionamento. Então a tabela funcionário continua com somente os atributos e é criado uma tabela supervisor, né, com base naquele relacionamento, que vai ter o ID de qual funcionário supervisiona qual funcionário. Então, assim, na minha opinião, essa tabela nesse momento é desnecessária, uma vez que um funcionário ele só pode ser supervisionado por um ou por 0 funcionários. Então, no caso, como é só um, eu simplesmente adicionar um atributo dentro da tabela de funcionários, para mim é mais vantajoso. Ok? Vamos ver lá mais um exemplo. Agora, no nosso exemplo, a gente tinha esse exemplo aqui. Agora, vamos supor que eu tivesse um atributo dentro de supervisor, né, que seria um adicional. Aí faz mais sentido a gente poder ter uma tabela, digamos assim, a supervisor, para manter esse relacionamento, mesmo ele sendo um. Mas a gente também pode ter a opção de manter somente uma entidade para poder representar todo esse todo esse modelo aqui, né? Então vamos fazer lá a conversão para a gente poder ver como que vai ficar. Vou mandar converter e vou mandar substituir os caracteres especiais, e a gente vai criar aqui o relacionamento exclusivo com uma tabela só, que pode ser uma opção interessante também. Como a gente pode ver, ele vai manter o valor adicional aqui na tabela, vai manter um ID do funcionário, que é o supervisor, né? E uma situação interessante aqui nesse caso, né, que a gente pode analisar, que a gente continua tendo somente um funcionário, só pode ter um ou 0 supervisor.
Então, o que vai acontecer aqui de ruim nesse caso? Todos os funcionários eles vão ter um atributo adicional, sendo que só os supervisores vão ter esse valor preenchido. Então, assim, dependendo da situação do banco, essa situação aqui pode ser uma situação ruim, né? Mas se facilitar muito os relacionamentos, pode ser que vocês podem optar por uma situação dessa. E aqui eu continuo tendo o ID do funcionário que é o supervisor desse cara. Mas só que se ele não for supervisor, esse valor adicional não vai estar preenchido, né? Beleza? Então a gente pode sim representar, mesmo tendo um atributo aqui no relacionamento, com uma entidade só. E a segunda forma, né, é a gente criar uma tabela supervisor para o autorrelacionamento. E a gente teria duas tabelas aqui para representar, fisicamente, para representar esse modelo. Vamos lá para a gente poder ver como é que vai ficar. Vou vir aqui em diagramas e agora eu vou converter de outra forma. Vamos converter com criar uma tabela do autorrelacionamento. Bem, quando ele cria, vocês podem ver que o valor adicional agora vem para cá, né? E esse valor adicional eu só vou preencher ele quando eu tiver um supervisor. Então o ID do funcionário veio para cá e eu falo qual é o supervisor, e esse supervisor ele vai ter um adicional, né? Nesse caso a gente não tem uma perca de assim, um desperdício, digamos assim, de espaço com um atributo na tabela que só vai ser utilizado em alguns casos, ok? Também pode ser uma forma interessante. Isso, qual é a melhor? Vai depender de como vocês trabalham, quais os relacionamentos que você tem no banco de dados, né? Se você tiver alguns relacionamentos que estão de tabelas relacionadas com funcionários e com o supervisor, no caso aqui eu poderia ter alguns relacionamentos ligados aqui em supervisor ou alguma coisa do tipo, pode ser interessante que você trabalhe com esse modelo. Agora não, está tudo relacionado a funcionário, e eu gostaria de facilitar as consultas sem ter que estar fazendo outro relacionamento para pegar, por exemplo, o valor adicional. Pode ser que vocês coloquem tudo em uma tabela só também, ok? Então vamos lá, a gente já viu dois modelos. Então a gente viu esse modelo onde eu tenho um atributo e o relacionamento é apenas para um funcionário, né? Esse modelo aqui que eu também tenho o relacionamento somente para um funcionário, mas eu não tenho um atributo. E a gente pode ter aqui um modelo que eu tenho um relacionamento de N para N, né? E eu coloquei o atributo aqui também, porque aí a gente pode ter vários atributos no relacionamento também. Isso pode acontecer ou pode também não ter, né? Mas um fato interessante desse modelo é porque a gente não tem como representar isso daqui com uma tabela só, né? Eu não tenho como falar assim, esse funcionário ele pode ser supervisor de, por exemplo, de zero ou vários funcionários, e ele pode supervisionar um ou vários funcionários. Então, assim, um funcionário ele pode ter vários supervisores. Eu não tenho como colocar isso num atributo ou dentro da tabela, porque como eu posso ter vários, eu posso ter um, eu posso ter 100 supervisores, 1000 supervisores e assim por diante. E a mesma coisa, um supervisor ele pode supervisionar um ou vários funcionários. Então, nesse caso, não tem como a gente transferir a chave primária da tabela para outra, no caso aqui do autorrelacionamento, para ela mesma, uma vez que a gente pode ter vários. Então, a gente teria que criar obrigatoriamente uma tabela auxiliar para poder representar esse modelo. Então, vamos lá que a gente vai ver até interessante aqui, né? Que quando eu mando aqui, vou mandar substituir os caracteres, e vocês vão ver que ele nem me fez a pergunta, né? Porque não tem como você representar isso com uma tabela só. Você vê que nos modelos anteriores ele faz uma pergunta, quer trabalhar com duas tabelas ou quer representar numa tabela só, né? Ele faz essa pergunta, mas aqui no caso de N para M, quando a gente tem um autorrelacionamento N para N, não tem como, eu tenho que criar essa tabela auxiliar, né? E o modelo fica bem parecido com aquele modelo anterior que a gente falou, onde o supervisor ele tem o adicional e eu tenho as chaves para representar tanto o funcionário quanto qual é o supervisor dele, né? Então fica bem tranquilo para a gente poder fazer a representação do nosso modelo. Beleza, pessoal? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa parte do autorrelacionamento. E eu gostaria de dar um forte abraço para vocês e até a próxima nossa videoaula.